A paz do Senhor Jesus! E hoje nós vamos ler o capítulo 3 de 1 Pedro. Vamos lá! Olha só, da esposa ser pura e adornar-se com virtudes espirituais. Vamos ler? Esposas, sujeitem-se aos seus maridos, porque assim eles serão ganhos sem palavras, mas pelo contrário, pelo comportamento respeitoso, puro de vocês, observando a vida piedosa, honesta de vocês. Não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. Ao contrário, olha só o que o apóstolo Pedro está falando para nós mulheres. Olha só, ao contrário, sejam belas interiormente em seus corações, com um espírito amável e manso, que é tão precioso para Deus. Tá vendo, mulheres? Nada de gritar, né? Tá falando aqui, ó, que Deus se agrada, né, da beleza interior, né? Ter um espírito manso, amável, né? Então, que é tão precioso para Deus. Então, devemos ser mansas, né? Tranquilas, amáveis. Esse tipo de beleza interior foi o que se viu nas santas mulheres do passado, olha isso, as quais colocavam suas esperanças em Deus e sujeitavam aos planos do seu marido, tá vendo? As mulheres do passado, Sara, Rebeca, né, e tantas outras. Então era essa a beleza interior, ter um espírito manso e amável, né? Olha só, Sara, por exemplo, obedecia a seu esposo Abraão, respeitando-o como cabeça da casa, chamando-o de Senhor. Olha isso, né? Falava Senhor. E vocês se fizeram o mesmo, se vocês fizerem o mesmo, estarão seguindo os passos dela como boas filhas e fazendo o bem. Assim vocês não precisarão ter medo, tá vendo? Eu lembro de um pastor na minha cidade, né? O pastor Luiz Fernando, né, da Igreja Quadrangular, a esposa dele também, ela só chamava ele na frente de todo mundo, pastor, o pastor, né? E ele pastora, a pastora. Nossa, era muito lindo isso, sabe? Um respeito mútuo que eles tinham um pelo outro. Lindo, né? E Sara também chamava Abraão de meu senhor, né? De senhor. Olha só, que respeito, né? Tinha um espírito manso, agradável. Que isso é precioso para Deus, né? Olha só. Do esposo, tratar a esposa com consideração. Vamos lá? Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas, tá vendo? Maridos, estejam atentos à necessidade das suas esposas. Apóstolo Pedro falando. Estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Olha aí, lembre-se de que vocês e suas esposas são co-herdeiro, tá vendo? Olha só, co-herdeiros do dom da graça da vida. Haja assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Tá vendo, homens? Porque vocês que são casados, né? Os solteiros não, mas vocês que são casados, tá vendo por que às vezes você ora e tá orando e nada de resposta de Deus? Tá falando aqui, ó, né? Para o marido tratar as esposas como um barro, vamos dizer assim, mais frágil, né? E respeitando, né? E está atento às necessidades das esposas.
Porque se não agirem assim, as suas orações serão interrompidas. Agora a gente sabe, não adianta ser na igreja uma coisa e dentro de casa ser outra. Deus não vai ouvir a oração desse marido, né? Desse homem. Não adianta. Tem algo atrapalhando, né? Eu conheci, gente, homens, assim, de amigas que contaram, né? Que os maridos não, que era em casa muito bruto, que era isso, que era aquilo, né? Então, e ficava orando o dia inteiro, né? Ficava na igreja o dia inteiro. E Deus ouve as orações? Não ouve, né? Então, tá falando aqui, ajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Então, o marido, se ele não agir dessa forma, como o apóstolo Pedro fala no versículo 7 do capítulo 3, não adianta orar, você pode ficar o dia inteiro dentro da igreja, o dia inteiro orando dentro de casa, as orações vão ser interrompidas, não vai haver resposta. Não? Então, quer ter as orações ouvidas? Homens, tratem suas mulheres bem. Trata de ver, fiquem atentos às necessidades delas, né? Respeite as suas mulheres, honre as suas mulheres, né? Como um sexo mais frágil, como o sexo mais frágil, igual ele está falando aqui. Lembre-se de que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Ajam assim, ele está falando, o apóstolo Pedro está falando, ajam assim, para que as suas orações não sejam interrompidas. Você que é homem, marido, está orando por um filho, está orando por uma causa e não está vendo resposta, presta atenção neste versículo, verifica, dá uma pensada aí, vamos mudar isso aí, né? Vamos lá. Olha só, de todos, ser amorosos, compassivos, amáveis, atentos e misericordiosos. Vamos ler? Olha só, finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar. Estejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros com corações ternos e humildes. Tá vendo? Não se apeguem mal por mal, nem ofensa por ofensa. Tá falando aqui, em vez disso, orem para que Deus ajude essas pessoas, pois devemos ser bondosos para com todos. Deus nos abençoará por isso. Tá vendo? Deus vai nos abençoar se a gente for amorosos, ter compaixão das pessoas, ser amáveis, misericordiosos, ajudar as pessoas quando mais precisa, né? Eu até elogiei hoje um pastor aqui que ele está ajudando, né, famílias carentes. Então, a Bíblia fala assim: se você fala que ama Deus, mas odeia seu irmão, você é mentiroso, né? Você é mentiroso. Como você fala que ama a Deus, né? Como você fala, você não consegue amar o seu próximo que está diante de você, que você está vendo. Como vai amar a Deus sendo que você não consegue ver? Então você tem que amar o seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus, né? Por isso que a gente vê como que o mundo tá. O mundo tá longe de Deus, né? Não tem amor, o mundo não ama Deus. Pode ver que as pessoas não amam a Deus, porque se amassem a Deus, ia amar o próximo, ajudar o próximo, estender a mão para o próximo, né? Então, por aí você vê como que tá o andar da carruagem no mundo. Aí vem um vírus aí para poder despertar nós, né? Para despertar a gente, para ir para o caminho certo da palavra, andar por ela, né? Praticar ela. E assim a gente vai estar agradando a Deus. Vamos continuar? Olha só, recordar que a longa vida e a resposta às orações são prometidas aos que dominam a língua. Tá vendo? Abandonam o mal e faz o bem e vivem em paz.
Olha só, recordar que a longa vida, você tem longa vida e a resposta às orações, você ora e Deus responde, são prometidas aos que dominam a própria língua. A pessoa fica falando mal dos outros, não vai dar certo. Eu tô com isso, tô com aquilo. Você está liberando palavras no mundo espiritual, né? Então você está limitando Deus de agir na sua vida. E aí acaba não dando certo mesmo, né? Porque as palavras têm poder. O poder da vida e da morte está na língua. Então tem que tomar cuidado com o que fala, né? Então, olha só, recordar que a longa vida, para você ter longa vida e resposta às orações que a gente precisa de orar a Deus e ter as respostas e Deus responder ali às orações. Mas isso vai depender, sabe do quê? Da língua, né? Abandonar o mal, fazer o bem, amar o próximo e viver em paz. Tá aqui, ó, versículo 10, vamos lá. As escrituras dizem: se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a língua e guardem os lábios de dizerem mentiras. Olha isso, né? Olha só, desviem-se do mal, desvie daquilo que é pecado, daquilo que a Bíblia fala, não faça isso, porque na verdade, quando a Bíblia fala não, pra gente, ela tá querendo nos proteger. É uma imunidade que a gente tem, né? Uma imunidade espiritual. Quando a Bíblia fala assim, não peque, não faça isso, não faça aquilo, é para nos proteger, né? Não come esse tipo de carne, né? Por quê? Porque Deus sabe, Ele nos criou, né? Então a gente tem que obedecer, porque assim a gente vai estar guardado por Deus, vai estar protegido por Deus. Então a gente tem que desviar-se do mal e fazer o bem, amar o nosso próximo, né? Amar as pessoas, ajudar as pessoas, né? Eu vejo tanta pessoa que não tem o nosso Deus, outras religiões que não conhecem a palavra e elas vão lá, elas doam roupas, sabe, alimentos, cesta básica, ajuda os idosos. Gente, é coisa assim que você fica, meu Deus, né? E as pessoas que conhecem a palavra de Deus não praticam. Isso é mal. Então, se vocês quiserem uma vida feliz e boa, mantenham o domínio sobre a língua. Guardem os lábios de dizerem mentiras. Desviem-se do mal e façam o bem. Procura viver em paz e façam tudo para alcançá-la, para alcançar a paz. Tá vendo? É o que ele está falando aqui, o apóstolo Pedro. Pois o Senhor está observando seus filhos. Deus está me observando agora. Deus está te observando. Tá vendo? Pois o Senhor está observando seus filhos, atento às suas orações. Tá vendo? Deus está observando seus filhos e atento às orações para ouvir a gente orar. Mas o rosto do Senhor volta-se contra aqueles que fazem o mal. Tá vendo? Todos aqueles que praticam o mal. Então Deus se volta contra aqueles que fazem o mal. Quem lhes fará mal? Quem lhes fará mal se desejarem de todo o coração fazer o bem? Todavia vocês serão felizes se estiverem de sofrer por fazerem o bem. Olha só, gente, agora. O sofrimento por causa da justiça, por causa da palavra, em obediência à palavra, é motivo de alegria, não de ter medo, de ter temor. Mas o cristão deve estar prontos a dar testemunho de sua experiência cristã e viver uma vida irrepreensível. Não dá motivo para os outros ficar falando de você, né? A gente não pode dar motivo, né? Porque nós somos sacerdotes do rei, a gente leu aqui, nós somos nação santa, sacerdotes do rei, um povo puro, né? Exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Então nós devemos ser o quê? Irrepreensíveis. O povo tem que olhar para a gente e não ter nada para julgar e falar mal nenhum, né? Então, por quê? Porque a gente pertence a Deus. Devemos honrar o nome de Deus. Olha só, aí ele tá falando aqui, né? Vamos ler aqui.
Todavia, vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o bem. Tá vendo? O bem. Não tenham medo das suas ameaças e não se preocupe. Entregue-se, santifique-se. Quando fala entregue-se, é santificar, né? Entregue-se aos cuidados de Cristo, santifiquem-se a Cristo, seu Senhor. E se alguém perguntar acerca da esperança que vocês têm, estejam preparados para contar-lhe e façam-no de maneira amável e respeitosa, né? Que as pessoas que quando a pessoa fala, mas como que é a sua fé? Conta pra mim, você acredita em Cristo? Como que é a sua fé? Por que você acredita nele? Aí você tem que estar pronto para dar um belo de um testemunho e falar de Jesus para aquela pessoa. E assim você vai estar honrando o nome de Jesus de maneira amável, de maneira respeitosa, né? Não adianta nada vir falando coisa, né? Não, grosseria não adianta, não tem como. Olha só, tenham sempre a consciência limpa. Gente, a consciência é o nosso farol de que a gente está andando certo ou errado diante de Deus. Se a sua consciência te condena, olha só, tenham sempre a consciência limpa. Falar assim, não, eu deito na cama, eu tenho a consciência limpa, eu não estou devendo ninguém. Uma pessoa veio e me ofendeu, mas eu não levei aquela ofensa. Tô tranquila, tô em paz, Deus está cuidando de mim. Isso é consciência limpa. Se as pessoas falarem mal de vocês e os difamarem por serem seguidores de Cristo, elas se envergonharão de si mesmas, tá vendo? Por terem acusados, né? Por tê-los acusados falsamente. Tá falando aqui. Lembre-se, se for da vontade de Deus que vocês sofram, é melhor sofrer por fazer o bem do que fazer o mal. Tá falando aqui. O exemplo do sofrimento vicário de Cristo. Cristo também sofreu uma vez por todas pelos nossos pecados. Aleluia! Deus, olha só, Cristo também sofreu uma vez por todas pelos nossos pecados, né? Por todos os nossos pecados. Pecadores culpados nós somos, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta a Deus. Tá vendo? Foi para isso que Cristo veio, para nos reconciliar com Deus. Ah, Cláudia, e esse mal, essa coisa que está acontecendo aí? Volte-se para Deus. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É largar a velha vida para um lado e ver a nova vida que está diante de nós, né? Andar em santidade, obedecendo a palavra de Deus, e você vai estar guardado por Deus. É hora de arrependimento, né? De ver aquilo que fez mal, que fez errado, né? Pedir perdão para Deus, orar, né? E assim a gente vai estar protegido, né? Nas asas do Pai, debaixo das asas do Pai. Então, olha só, Cristo sofreu de uma vez por todas pelos pecados de todos nós, da humanidade inteira, pecadores culpados, embora ele mesmo, Jesus, né, fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta para Deus, ó glória, que ele foi e Agora? Ai, gente, voltei. Voltamos aqui. A internet deu uma paradinha. Voltamos e vamos continuar aqui, bem? Olha só. Para que pudesse levar-nos de volta para Deus. Mas embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou vivendo. E foi no espírito que ele foi e proclamou aos espíritos que agora estão em prisão. Olha só, né? E os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus. Olha só, gente, então olha, para vocês terem uma noção, aquela época, aquela geração, né? Aquela geração de Noé
que foi morta pelo dilúvio, que não acreditou em Deus. Quando eles falaram da palavra, né? Quando Noé pregou sobre Deus, eles não ouviram. Mas olha o que a Bíblia fala em Pedro aqui, ó. Ele foi, ó, e foi no Espírito que ele foi e proclamou os espíritos que agora estão em prisão, os espíritos daqueles que muito tempo atrás, nos dias de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com toda a paciência enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pela água. Isto, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Olha isso, tá vendo? Ele foi lá e pregou para esse povo lá no inferno. Então, olha só, no batismo, olha o significado do batismo aqui, ó. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação do inferno. Pela ressurreição de Cristo, Cristo vive. Olha aí que lindo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, que é a palavra, tá vendo? Mas porque ao ser batizados estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. Nós temos que voltar para Deus, pedir a Deus que purifique a nossa mente, o nosso coração dos pecados, tá vendo? A gente tem que pedir a Deus. E Cristo foi para o céu, sentado à direita de Deus, com todos os anjos e poderes do céu, curvando-se diante dele e obedecendo-lhe. Oh, glória a Deus! Gente, esse foi o capítulo 3 de 1 Pedro, né? Amanhã a gente volta com o capítulo 4, para a glória do nome do Senhor Jesus. Não deixe de se inscrever no meu canal, na minha página. Se vocês achou que esse vídeo é relevante, vai ajudar outras pessoas que nunca leram a Bíblia, compartilhem, né, no seu mural, para outras pessoas serem abençoadas também. Seja evangelista também, compartilhe as mensagens de Deus. Amém? Deus abençoe, tchau, tchau.